Olá, irmãos! É um prazer estar com você em mais um Café com Palavra. E como eu sempre faço, todas as vezes que você me vê por aqui, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia comigo ou para ouvir esse texto, caso você não possa abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler hoje um trecho do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, a partir do verso 15. O texto diz o seguinte: Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que o ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Esse texto que nós lemos é um trecho que faz referência ao nascimento do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus nasceu, nós sabemos que o Senhor Deus comunicou isso aos pastores que estavam próximo da região de Belém, e eles receberam a notícia pelos anjos. Quando eles viram o primeiro anjo e depois eles viram uma milícia de anjos celestiais contando para eles as boas novas de que Cristo, o Rei, o Senhor, tinha nascido na cidade de Belém. Eles, ouvindo isso, rapidamente se dirigiram para aquele local. E os anjos disseram que a forma de eles saberem que aquele menino que estavam procurando era de fato o Rei, é que eles o encontrariam com a sua mãe e o seu pai na manjedoura. Aí eles chegam até aquele local e encontram de fato Maria, José e a criança numa manjedoura. Então eles contam para os seus pais aquilo que os próprios anjos de Deus tinham trazido para eles a respeito daquele pequeno bebê naquela manjedoura. E o texto diz para a gente que as pessoas que estavam ali, que ouviram aquilo, ficaram todos muito maravilhados. E que Maria, ela guardou aquela palavra no coração dela e ela meditava sobre aquelas palavras que ela ouviu. Essa não é a primeira vez que o texto bíblico fala isso a respeito de Maria. Quando o anjo apareceu para Maria e contou para ela que ela ficaria grávida e que ela teria um bebê que seria concebido pelo Espírito Santo e que ela deveria dar a esse menino aí o nome de Jesus, ela também ficou muito maravilhada. Diz, o texto bíblico em Lucas capítulo 1, diz que ela se perturbou com aquelas palavras e que o anjo falou para ela: olha, não temas, você é agraciada, favorecida do Senhor, e que ela guardou aquelas palavras que ela recebeu do anjo a respeito de Jesus no coração dela. E se a gente fosse no finalzinho desse capítulo 2 de Lucas, a gente também vai achar uma outra referência, onde o texto bíblico diz a mesma coisa. Lá no verso 51, diz o seguinte: E voltou com eles, Jesus, voltando com os seus pais para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. O que eu quero trazer para os irmãos, usando o exemplo de Maria, é a importância de a gente guardar as palavras do Senhor no nosso coração e meditar sobre elas. Esse foi o parecer de Maria a respeito de todas aquelas palavras do Senhor que ela ouviu, que ela não sabia muito bem discernir, que algumas vezes a perturbaram, outras vezes ela não teve o conhecimento completo, mas ela estava guardando aquelas palavras no coração dela, porque assim ela podia se livrar da angústia, da ansiedade, do medo. Ela podia, meditando naquela palavra do Senhor para ela, se fortalecer, se apegar ao Senhor. O salmista diz: me apeguei a ti, me apeguei às tuas palavras com amor. E o salmista também diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que Maria fez é um exemplo para todos nós de como é que nós devemos nos comportar diante da palavra de Deus. Ao ouvirmos as boas novas do Evangelho, da graça de Deus em Cristo que nos alcançou, o que nós temos que fazer é guardar essas palavras no nosso coração e meditar sobre elas de dia e de noite. Amém? Deus abençoe.